É o crime dos verdadeiros pregadores, pregadores que procuram, né, preservar a palavra da verdade. É esse aqui. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? E aqui não está falando dessa exaltação na riqueza não, tá? Tira o cavalinho da chuva. Será que pode falar? De animal, alguma coisa assim nesse sentido? Não pode falar mais nada, né? Então, fala pro seu pastor te ensinar direitinho lá, quando você fizer a pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, que no verso 11, depois que foi feita a pesca maravilhosa, que a maravilhosa mensagem desse contexto não tem nada a ver com dinheiro, tá? Daquilo que vocês supostamente gostariam de conquistar. Até porque o foco está no verso 8, em que Pedro vê quem é Cristo e ele reverbera aquilo que Isaías disse no capítulo 6, né? Ai de mim que sou homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios e de pecadores também, né? Da grandiosidade, da majestade de Cristo. Só que no verso 11, depois deles terem conquistado tudo aquilo, a palavra diz que eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Então quando você ganhar o seu dinheiro aí que você está achando na pesca maravilhosa, no voto financeiro, barganhando com Deus, aí você deixa tudo. Não deixa no templo não, porque Jesus falou para dar para os pobres, tá bom? Pois bem, gostaria aqui de mencionar algumas coisas. Porque a gente tem visto aí tantos ataques, só que os ataques são de forma pessoal. Eu, por exemplo, quando eu faço nós somos apologetas, né? Nós defendemos a fé evangélica, que Paulo fala isso em Filipenses 1:27. Todos deveriam fazer isso. Nós não atacamos pessoas, mas sim doutrinas. E doutrinariamente, esses que atacam, ou que nos atacam, por defender os seus mestres segundo as suas próprias cobiças, eles fazem isso defendendo aqueles que os formaram como prosélitos. Existe uma grande diferença de proselitismo, que é a pessoa ser ganha para uma denominação, de cristianismo, que é ser feito à imagem de Cristo pela palavra, a formação da palavra, né? Então eles atacam pessoas, nós atacamos doutrinas, e as doutrinas estão erradas mesmo. Nós temos culpa? Então vamos lá. Então o bispo aí de uma grande igreja, ele disse assim, que ele foi expulsar um demônio, e o demônio, o nome de Jesus não foi suficiente não, o demônio não obedeceu o nome de Jesus. Aí esse bispo aí, ele se revoltou e expulsou o demônio, e o demônio obedeceu a revolta dele, não o nome de Jesus. E o que mata esse pessoal espiritualmente é que tem resultados. E eles não vão atrás da doutrina cristã, eles vão atrás dos resultados. Agora, Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, Hebreus capítulo 2, verso 8, Tiago capítulo 2, verso 18 e 19, todo joelho, todo, nos céus, na terra e debaixo da terra, de todos os tempos, né, prospectivamente na questão do juízo final, se dobram ante o nome de Jesus. Mas o que importa para esse pessoal aí? São os resultados, e não a palavra de Deus. Se tem um pregador bíblico preservando a doutrina cristã, mas ele tem dificuldades em algumas áreas da sua vida, e tem esse aqui que está destroçando o texto bíblico, mas ele está tendo êxito, logrando êxito, eles vão atrás de quem está logrando êxito, e não daquele que está preservando o texto bíblico. Só pode ser Deus enviando a operação do erro sobre a vida desse pessoal, para eles ficarem cegos espiritualmente, porque eles já rejeitaram as escrituras. Então, Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 4. Marca aí, por favor, marca aí. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 4. Oséias
4:12, 2 Crônicas 18 a 21. Marca aí, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12. Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14. Apocalipse capítulo 16, verso 12 e 16. Há manifestações com os supostos resultados, mas não é Deus quem está operando. Logo, o parâmetro para identificar um pregador ou uma igreja de Deus não são os resultados, mas a preservação dos textos bíblicos, porque isto foi ordenado. Consegue entender? 1 Coríntios 4:2, Mateus 24, 45, 46, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 11, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, 1 Pedro 1, 22, somente pela obediência à verdade. Consegue entender? Não? Ainda não? Então vamos continuar. Outro pastor disse assim, dessa mesma denominação do proselitismo. Proselitismo. Eles percorrem céu e mar e terra para fazer um prosélito, e tendo feito esse prosélito, que é ser ganho para a denominação e não para Cristo, o faz 2 vezes mais réu do inferno do que eles próprios. De sorte que eles tomam a chave da ciência, não faz com que as pessoas entendam as escrituras, de Lucas 11:52, eles não entram e não deixam eles entrarem também. Consegue entender? Consegue me refutar doutrinariamente? Ou não? Ou é a manifestação? Ou nós vamos voltar lá para o gnosticismo do primeiro século, que o apóstolo João combatia, que era a salvação ou o parâmetro para dizer que Deus está na vida da pessoa pelo conhecimento, mas não é o conhecimento bíblico, é de uma experiência espiritual que a pessoa teve. Mas o espírito de prostituição os engana e tem resultado, eles acreditam que é Deus naquilo. Gnosticismo, né? Então vamos lá, o mesmo pregador, falso pregador, falso, né? Ele disse assim, ó: se você crê em Jesus, se você vai à igreja, se você é batizado, se você luta para andar com Deus, olha para isso. Isso é o fundamento, crê em Jesus e segue todas essas outras coisas para salvação. Mas ele diz assim, se você faz tudo isso, crê em Jesus, vai à igreja, no sentido de Mateus 18, 20, né? É batizado, que é o que segue a fé, né? Luta para andar com Deus, que é a perseverança, né? E a sua vida não muda. Então, essa mudança para eles são finanças, família e saúde. E para você obter êxito, não é crer em Jesus, não é estar ligado à igreja como corpo de Cristo, nem ser batizado como mandamento do Senhor, e nem perseverar como é ordenança bíblica para aqueles que foram regenerados. Não é isso não. Isso daí não é suficiente para eles. Você tem que passar pela campanha. É o sal grosso, é o sal fino, é a porta aberta, é a porta fechada. E ó, não esquece não, hein? Tem que pagar. Nas finanças, a palavra diz para não ajuntar tesouro sobre a terra. Então, se você não tem dinheiro, não tem demônio na sua vida. Dificuldades. 1 Timóteo capítulo 6, versos 8 a 9, se tiver com o que comer, com o que vestir, até mesmo para não ficar preso, para cumprir o propósito da igreja na terra, né? Lucas 12, 15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, se você tem ou se você não tem, não quer dizer nada. A Bíblia manda você dar o que tem, sabia? Não precisa fazer isso. Eu estou falando da discrepância, mas eles preferem ficar com esses pregadores. E nós estamos errados. Na família, se a sua família está mal, ora, é claro, você tem que ver se não é você quem está causando o problema na família. E tem que se converter. Agora, se você tiver, um homem segundo o coração de Deus teve, Davi. Um profeta na estatura espiritual de Samuel, teve. Os filhos de Israel, sem vergonha na cara, pedem um rei. Porque as outras nações tinham, por inveja e por desprezar a teocracia.
e também porque os filhos de Samuel não seguiam os mesmos passos que o pai. Então, olha, nós estamos falando de Samuel. Ele tinha a culpa dos filhos não seguir. Jesus, a sua família certa vez quis prendê-lo porque diziam que ele estava fora de si. A sua família não cria nele. Vieram a crer após a ressurreição. Saúde, Gálatas, Paulo tinha problema de saúde. Talvez problema de algum problema de cegueira. Nós temos ali alguma referência que dá a entender isso. Timóteo com as suas constantes enfermidades. O Lázaro, o mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Tinha demônio? Nós somos feitos filhos de Deus, não temos problema nesse sentido. Então veja, para você mudar, eles dizem que você tem que passar pelo voto, pela campanha, pelo sacrifício, crer em Jesus, ir à igreja, ser batizado e perseverar para andar com Deus. Não tem valor para essa raça. Não tem valor para essa raça. Mesmo levando em consideração que as promessas de Deus, muito ricas e preciosas promessas para nos livrar, para que por elas nós venhamos nos livrar das corrupções e paixões que há no mundo, nos foram doadas. Eu não preciso pagar. Voltamos no tempo das relíquias, das relíquias, das indulgências. Vai ler a história da igreja. Para de preguiça. Deus, a igreja não é um banco para você apenas entregar o dinheiro para o gerente e o gerente tem que se virar. Deus não é garçom, você não vai encostar Deus na parede. Um dia você vai ser punido por isso. Mesmo que você se revolte, vai ser punido por isso. Atos 8, 18 a 20, o mágico quis dar dinheiro para Pedro. E Pedro disse assim: esse dinheiro seja contigo para a tua condenação e para a tua perdição. Ore a Deus. Talvez seja perdoado o pensamento do teu coração, porque você supôs que você pode fazer barganha com Deus. Vai se converter, rapaz. Paulo fala em Atos 20 para os presbíteros, para não cobiçar nem prata e ouro de ninguém, para pregar a palavra. Mas ele já falou dos lobos devoradores que iam surgir, ou dos falsos mestres que Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 2, versos 1 a 3, que movidos por avareza fariam comércio das pessoas com palavras fictícias. Essa é a igreja na história mais conhecida como casa de comércio. Palavras fictícias, copinho ungido, caneta ungida, toalhinha ungido, estola sacerdotal ungida. Então, veja, para eles, vamos lá, aqui cabe os 5 solas, né? Só a fé, só Cristo, só a Deus toda a glória, só a palavra de Deus, só as escrituras. Então, um exemplo, a quebra de maldição. Qual maldição? Da lei? É da lei? Não tem, só Cristo recebeu a maldição da lei na sua própria carne. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele nos resgata da maldição, como a cédula de dívida de Colossenses 2,14, que nos era prejudicial, porque a lei é boa, mas nós somos carnais e corrompidos e vendidos à escravidão do pecado. Deuteronômio 21, 22, 23, Gálatas 3,13, Colossenses 2,14, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou então da maldição hereditária, Ezequiel capítulo 18, versos 19 e 20, fala que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará e nem o pai a maldição um do outro. A responsabilidade é pessoal frente à proposta de salvação. Aliás, o que existe é antes da conversão e depois da conversão. Se antes da conversão todos estávamos debaixo de maldição em direção à ira de Deus, a maldição decorrente do Éden. Após a conversão fomos feitos filhos de Deus, não há maldição. E o pior, eles querem cobrar para tirar essa maldição. Deuteronômio 5:9. Visitarei a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como é que você vai enumerar isso? E outra, ele está repetindo os 10 mandamentos. Outra, não são só os 10 mandamentos, são mais 603 mandamentos, 613 mandamentos, dos quais nunca ninguém pôde ser justificado, mas somente aquele que crê em Cristo é justificado de tudo aquilo que a lei não poderia nos justificar, porque ela estava enferma na carne, não por causa da lei, mas por causa da nossa corrupção. Atos 13, 38 e 39. Agora, o fundamento de tudo isso ele disse, se você crê em Jesus, se você vai à igreja, se você é batizado, se você luta para andar com Deus, sua vida não muda. Se você crê em Jesus, justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus.
Colossenses 1,13, ele nos transportou do império das trevas, da condenação, para o reino do Filho do seu amor. João 5,24, aquele que crê em mim e nas minhas palavras e naquele que me enviou, passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. Se você crê em Jesus, sua vida não muda. Raça do mal. Se você vai à igreja, Mateus 18,20, ele deu à igreja a função sacerdotal. Raça eleita, casa espiritual, pedras que vivem. Mateus 18,20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Se você é batizado, é claro, esse local de culto tem que estar centrado nas escrituras, senão realmente é uma congregação de bodes mesmo, né? Se você é batizado, 1 Pedro 3,21, fala que o batismo bíblico ele nos salva, não o batismo em si, mas a resposta pública à fé. Atos 8,12, todos que iam crendo na pregação de Filipe davam crédito ao testemunho de Deus, de 1 João capítulo 5, verso 10 e 12, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. Marcos 16,16, aquele que crer e for batizado será salvo. Se você luta para andar com Deus, esse é o fundamento, a perseverança na fé, e vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem feito por nós na cruz de Lucas 2,14. Buscai o bem e não o mal, a sequência, sendo santificados no sacrifício de Cristo, de Hebreus 10, Amós 5, 12 a 14. Vida eterna aos que perseverando em buscar a Cristo, glória e honra e incorrupção. Então, meus irmãos, tá aí. Eu falo para vocês, igual Josué disse, escolha quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham a que pregadores vocês vão seguir. Sigam os da fama. É porque são famosos? Cuidado, hein? Cuidado. Porque você não está com jeito de quem está examinando as escrituras, não. E você não crê nas escrituras. Por isso que você está desse jeito aí.